Seja livre da culpa. Muitas pessoas já se sentiram culpadas por alguma coisa que fizeram ou que deixaram de fazer. Às vezes, nós somos acometidos pela culpa por causa de algumas coisas simples, como, por exemplo, quebrar uma dieta ou deixar de cumprir uma rotina de estudos ou de exercícios físicos. A culpa é um sentimento que está diretamente relacionado ao remorso. E ela acontece quando uma pessoa acredita que cometeu algum erro, que violou algum padrão moral e que ela tem uma responsabilidade por causa daquela situação. É um sentimento que todas as pessoas já experimentaram em algum momento da vida, de várias maneiras. Só que quando o sentimento ele é de forma exagerada, ele pode provocar algumas coisas ruins, ele pode paralisar, inclusive, a vida da pessoa. Hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Aqui no nosso canal são postadas mensagens diariamente para o seu bem-estar, sua saúde mental e o seu crescimento pessoal. Ninguém nasce com sentimento de culpa. A culpa é construída aos poucos dentro de nós e ela surge da nossa relação com as pessoas e com as situações e está ligada ao desejo de nos tornarmos perfeitos. No nosso processo educacional, a culpa é muitas vezes usada de uma forma manipulativa. Só que isso tem reflexos na nossa vida e às vezes para sempre. O sentimento de culpa só pode ser considerado como positivo se ele vier acompanhado de algum processo de aprendizado. Mas para isso é preciso que nós enfrentemos os nossos medos, os nossos desafios, os nossos traumas e que nós possamos assumir a nossa responsabilidade, ao invés do peso da culpa. Algumas dicas aqui para você lidar com esse sentimento de culpa. Busque identificar qual a decorrência dessa culpa. Quais os pensamentos que surgem na nossa mente que nos levam a nos sentir culpados? Em que situações eles ocorrem? Como nós reagimos a eles? A segunda coisa é não transfira a sua culpa para as pessoas. Assuma a responsabilidade que cabe a você e busque soluções para as diversas situações. Permita-se sentir tristeza pelo erro cometido. Lembre-se de que ninguém é perfeito. Você não é a primeira e nem a última pessoa a errar. Evite que o pessimismo se instale na sua mente por conta de alguma falha que você tenha cometido. Desenvolva empatia com as pessoas e com você mesmo. Às vezes a gente fala sobre empatia apenas no sentido de nos colocarmos no lugar das pessoas, de reconhecer que as pessoas são falhas, mas nós não praticamos essa mesma atitude conosco. Seja humano com você mesmo. Aprenda a lidar com os seus próprios erros, reconhecendo que eles fazem parte da nossa condição humana e não haja com impaciência. Veja cada erro cometido, cada falha como uma oportunidade de crescer e de aprender, para que você possa evitar outras falhas no futuro. Se for preciso, peça ajuda externa de um profissional, de um líder, de alguém que consiga te ouvir e te aconselhar com sabedoria. Quando nós percebemos que o sentimento de culpa é desproporcional ao que aconteceu, quando ele está interferindo na nossa vida familiar, na nossa sociabilidade, nos nossos estudos, no nosso trabalho, quando ele afeta a nossa autoestima e até a nossa saúde, é sinal de que nós estamos sendo sufocados pelo sentimento de culpa e precisamos de agir em relação a isso.
A culpa é um sentimento normal pelo qual nós temos que passar e talvez muitas pessoas estão passando, mas ela não pode limitar os nossos pensamentos, as nossas ações e definir quem nós somos. Compartilhe esse áudio, ele pode ajudar alguém que esteja passando por esse problema. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Como ser mais despreocupado? Você é capaz de ter uma vida mais serena e leve, ao invés de viver a vida constantemente aflito e tenso. Todos os dias nós buscamos por uma vida de mais serenidade, equilíbrio e autocontrole. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o canal Minuto com Deus, mas nesse momento você está ouvindo Minuto Reflexão. E aqui nesse canal são postados vídeos para o seu crescimento pessoal, a melhora na sua saúde mental e no seu bem-estar. A preocupação constante coloca o nosso cérebro numa frequência que às vezes é impossível de lidar. Isso porque a nossa mente vai jogando um cenário pior do que o outro, fazendo a gente sempre pensar na pior das hipóteses e não deixando que tenhamos um descanso para pensar de uma forma racional e serena. Alguns chamam o ato de estar constantemente preocupados de ser responsável, de ser maduro ou até mesmo ser racional. Mas o que há de racional e saudável em se viver pensando no pior o tempo inteiro? Para se tornar alguém despreocupado, precisamos encarar as coisas sob uma nova perspectiva. Ao invés de ir se preocupando aos poucos com algo, deixando que a preocupação cresça gradualmente e tome a maior parte do seu dia, faça o seguinte exercício. Pense no pior cenário que poderia acontecer em relação a isso que tem te preocupado. Pensou? Certo. Agora, faça as seguintes perguntas a si mesmo. É possível evitar que esse cenário terrível aconteça? Se a resposta for sim, então o que eu tenho feito para contribuir com isso? E agora, se precisar, anote isso aí. E quando se preocupar de novo, leia e veja onde sua preocupação começa, onde ela termina, e observe o que você faz para evitar isso que você tanto teme. Quando nomeamos algo, quando traçamos e delimitamos uma coisa, percebemos que ela não é tão grande quanto pensávamos. E ao invés de evitarmos algo, colocamos aquilo como possibilidade, mas não nos desesperamos, pois sabemos qual seria a pior possibilidade. E começamos a lidar com isso a partir daí, por meio do autoconhecimento e de uma visão mais clara de toda aquela situação. O desespero faz as coisas fluírem de forma irracional e descabida, mas uma mente esclarecida consegue lidar bem com as preocupações. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Seja uma pessoa mais leve. Você tem vontade de se tornar alguém mais maleável, mais flexível, alguém de riso fácil, com uma mente menos turbulenta e complicada? Existe uma maneira de você viver de forma mais leve. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus.
e hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva aqui nesse canal para ouvir as mensagens que são postadas todos os dias às 18h30. A maioria de nós, com o passar dos anos, infelizmente desaprendeu a fazer algo que é tão simples quanto respirar ou beber água. Nós desaprendemos a relaxar. Nesse exato momento, talvez seus ombros estejam levantados e seu maxilar esteja travado por nenhum motivo aparente, pois não é necessário estarmos passando por algum momento ruim para nos sentirmos tensos, pois a ansiedade faz com que os momentos de alívio sejam cada vez mais raros. Carregamos essa tensão no dia a dia há tanto tempo que nem sequer paramos para pensar o quão nocivo isso tem sido para a nossa saúde mental. Mas isso fica claro quando nos vemos com dificuldades em realizar tarefas simples, como assistir a um filme até o final sem pegar no celular, ou nos mantermos verdadeiramente presentes em uma conversa. Existem pessoas que ainda pioram a situação e afirmam que o ato de não relaxar e tirar um tempo para simplesmente fazer algo de que se gosta, algo que te faz bem, na verdade é equivalente a ser produtivo, o que não é verdade. Querer ser cada vez mais produtivo sem ter momentos de descanso, lazer e paz é o mesmo que querer correr uma maratona depois de ter passado uma noite sem dormir. É insustentável, é impossível. Existe uma maneira de sermos pessoas mais leves, e para isso precisaremos apreciar e aproveitar os momentos de leveza. Assim como você está fazendo nesse momento em que escuta esse áudio, tire momentos do seu dia para refletir, para pensar, sem a interferência de um celular, de uma televisão ou de uma música. Aprenda a valorizar as coisas que não te dão nenhum retorno financeiro, mas que te proporcionam alegria, diversão e leveza. Pois você não é uma máquina, ou seja, você não é uma fonte inesgotável. Muito pelo contrário, se você não descansar, você se sentirá cada vez mais esgotado. Para ser uma pessoa mais leve, não evite momentos de paz e de calma, com receio de não ser produtivo nesses momentos. Mas sim entenda que é nessas horas que você está recebendo forças e energia para continuar. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Encerrando ciclos. Existe um tempo certo para tudo. E é preciso saber o momento correto, até mesmo de encerrarmos algumas coisas em nossa vida. Hoje eu vou falar sobre encerrar ciclos e sobre como isso pode ser importante para aqueles que buscam viver uma nova vida. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira, do Ministério Minuto com Deus, e você está ouvindo o Minuto Reflexão, que é o nosso novo canal, onde trazemos mensagens para o seu crescimento pessoal, seu bem-estar e sua saúde mental. Seguimos a nossa vida no automático e muitas vezes não percebemos como algumas coisas podem nos afetar. Por diversas vezes, nos encontramos tentando começar algo novo, seja um novo curso, um novo empreendimento, um novo relacionamento e etc. E simplesmente não conseguimos começar nada e não sabemos o porquê disso.
Acontece que não encerrar alguns ciclos de forma correta faz com que não sejamos capazes de iniciar uma nova fase na nossa vida. É importante sabermos a hora de dizer adeus a algumas pessoas, a alguns lugares e algumas situações. Não precisamos brigar, não precisamos desejar coisas ruins para quem não vai ficar mais em nossa vida. Mas muitas vezes precisaremos aprender a enxergar quando é a hora de seguirmos em frente, de virarmos a página ou de fecharmos algumas portas. Aquilo que nós não resolvemos hoje, eventualmente irá voltar em nossa vida e poderá inclusive se juntar a uma outra situação difícil que estivermos enfrentando naquele momento, tornando tudo muito pior. Veja se em sua vida há algum ciclo que precisa ser encerrado e o encerre, mesmo que isso leve algum tempo e mesmo que isso seja doloroso no início. Acredite, mais doloroso é levar adiante algo que já está evidentemente encerrado. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Respeite o seu processo. As pessoas de sucesso que vemos hoje, aquelas pessoas cheias de energia, com uma personalidade admirável, essas pessoas passaram e ainda passam por um processo longo, complicado e por diversas vezes solitário. O que nós vemos de alguém é somente a ponta do iceberg. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e hoje eu quero falar sobre processos pessoais. Se inscreva aqui no nosso canal, Minuto Reflexão, e acompanhe os vídeos que estão sendo postados aqui todos os dias às 18h30. Tudo o que é belo, tudo o que é bom, tudo aquilo que é digno de admiração, todas essas coisas levam tempo para se tornarem assim. Você já viu uma planta ou uma flor depois que elas cresceram, certo? Mas você já plantou algo com suas próprias mãos e acompanhou o seu crescimento? A sensação é outra. E quando o resultado final chega, a admiração que temos é ainda maior, pois participamos do processo de crescimento daquela planta. Porém, só quem já passou ou está passando por um processo pessoal sabe o quão difícil é encontrar beleza na espera. Somos impacientes, queremos ver o resultado e não o processo. Mas é impossível chegar a um sem passar pelo outro. E não aprender a apreciar o seu processo enquanto ele acontece pode ser torturante, pois nos impede de perceber que algo está acontecendo, mesmo que aos poucos, mesmo que seja um dia de cada vez, um passo de cada vez. Ao invés de olhar para os lugares onde você ainda não chegou, para as metas que ainda não foram alcançadas e para os dias em que você se sentiu tão estagnado que simplesmente não conseguiu concluir nenhuma tarefa, olhe para trás e tente enxergar por onde você esteve, o que você conseguiu superar e tudo aquilo que, depois de muita dificuldade, você conseguiu deixar para trás. Respeite o seu processo, pois ele é somente seu. Uma vez que você começa a se tratar com carinho e não com impaciência, tudo à sua volta muda, inclusive o seu relacionamento com as pessoas que você ama. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto Reflexão.
em busca do equilíbrio emocional. Quantas vezes você já viu pessoas muito inteligentes, com um bom conhecimento técnico, mas que perdem o controle em momentos cruciais por causa da sua saúde emocional? O ser humano é uma criatura emocional. E ter noção e controle das emoções é fundamental, não somente para nos relacionarmos bem com as pessoas, mas para termos equilíbrio de modo geral. Hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto Reflexão. Podemos definir inteligência emocional como a habilidade de controlar os sentimentos e as emoções que temos. Podemos dizer que a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar a nós mesmos e os nossos relacionamentos com eficácia. E para isso, é preciso que tenhamos autoconhecimento, autogestão, consciência social e habilidade social. Conhecer a si mesmo é o princípio de tudo. Autoconhecimento é fundamental. É preciso um olhar interior para entender quais são os nossos pontos fortes e os fracos, quais são as nossas motivações, valores e as emoções. Essa aptidão exige o exercício contínuo da autoavaliação. E na medida em que você evolui, você pode gerar em si mesmo um bom senso e uma autoconfiança. Usar a inteligência emocional é fazer um exercício diário de percepção dos nossos sentimentos, interpretá-los e usá-los nas nossas ações e em todas as decisões que tivermos que tomar. É muito comum no nosso dia a dia que a gente coloque a razão acima de tudo e deixamos as emoções de lado, como se elas fossem apenas acessórios na nossa vida. Mas o fato é que a realidade aponta justamente para o contrário. Quando não estamos bem emocionalmente, o racional vai ficar abalado. E, consequentemente, uma pessoa emocionalmente abalada vai ficar desmotivada e vai ter mais dificuldade em executar tarefas que poderiam ser feitas de formas muito simples. Procure identificar a origem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas reações e responder a si mesmo por que eles são daquele jeito. Identifique cada emoção, por que ela surgiu na sua vida e como elas têm impactado o seu comportamento. Reflita a respeito disso. E não pense que isso é um processo rápido. O alcance da maturidade pode ser um processo muitas vezes longo. Procure ouvir mais as pessoas, procure se colocar no lugar das pessoas e, em relação a você mesmo, identifique, entenda o que se passa com você e procure mudar sempre para melhor. Pessoas que administram bem as suas emoções serão mais tranquilas, mais confiantes e mais compreensivas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.